Vamos prosseguindo com mais notícias. Falamos do Trump, agora vamos falar do presidente Biden. O Biden se diz indignado após ataque que matou 7 trabalhadores de ONG em Gaza. O presidente Joe Biden disse ontem que está indignado com a morte dos 7 trabalhadores da ONG World Central Kitchen na faixa de Gaza. Um americano está entre as vítimas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, admitiu que os trabalhadores foram mortos pelo exército israelense, mas de forma não intencional. A equipe da ONG do chefe espanhol José Andrés, famoso nos Estados Unidos, havia acabado de levar uma carga de alimentos ao território palestino horas antes do bombardeio. O presidente americano disse que as mortes não são um incidente isolado e afirmou que os funcionários da ONG foram corajosos e altruístas e suas mortes são uma tragédia. Em fevereiro, mais de 100 pessoas morreram durante a distribuição de comida e ajuda humanitária na região. Em março, 6 pessoas que buscavam ajuda morreram com disparos israelenses, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo grupo terrorista Hamas. Biden também cobrou uma investigação minuciosa para descobrir a razão pela qual os carros onde os trabalhadores da ONG estavam foi bombardeado. Segundo a ONG, os veículos tinham o logotipo e o nome desenhados no teto e circulavam sozinhos em uma via de uma área sem conflitos. Tem razão o Biden desta vez, porque foi um acidente lamentável, né? Matar pessoas inocentes que estavam fazendo bem numa faixa de Gaza que ainda não concluiu a limpeza que os judeus estão fazendo lá dentro. É lamentável mesmo. Agora, vamos pensar assim, ele falou, isso aí pode acontecer numa guerra e tal. Por isso que eu acho que o Estado de Israel tem que tomar todo o cuidado, especialmente porque é muito comum esses órgãos de ajuda circularem naquela região, né? Mas nada justifica. Aliás, ele falou que na guerra acontece isso, mas ali não é uma guerra. Eu sempre falo que ali é um grupo terrorista que está lutando contra um Estado feito para abrigar a comunidade judaica há muitos e muitos anos. Mas, de qualquer maneira, muito lamentável. O Benjamin Netanyahu ontem reconheceu que esse ataque acabou sendo trágico, matou 7 pessoas e partiu dos soldados de Israel. Enquanto isso, os Estados Unidos estão negociando esse cessar-fogo com outros países, em outros lugares, no Iraque, por exemplo, o que paralelamente passa a ser agora um tom de prioridade. Até porque os americanos estão entendendo que, por participarem também, não adianta a gente dizer que não, eles precisam ter uma direção, um caminho um pouco diferente do qual estavam tendo no momento em que dedicavam todo o apoio a Israel e estavam, evidentemente, considerando que as estratégias deveriam ser alinhadas por parte dos israelenses, o que vem acontecendo e continua sendo absolutamente natural em relação a este, infelizmente, episódio. Porém, quando começa a respingar dessa maneira, é que fica realmente esse contraponto para os Estados Unidos ter que resolver. E não adianta dizer que não. Faz parte, é do jogo. O fato de o Benjamin Netanyahu ter recuado e ter dito que realmente lamenta, assim como nós estamos falando aqui na bancada, isso faz com que os Estados Unidos ganhem robustez nessa negociação que está acontecendo no Iraque, e eu até penso que esse cessar-fogo deva acontecer antes que eliminem por completo o Hamas. E convenhamos, não é fácil eliminar um grupo terrorista que se prepara há anos. Nós não prevíamos ou imaginávamos que eles estavam tão fortes assim. Um trabalho longevo, de muito investimento, de muita planilha. Aí é que está o erro, né, de quem estava observando isso à distância, porque a gente falava aqui no começo, em que os terroristas começaram a atacar Israel, que ali, quando invadiram aquela festa rave, foi apenas o início do ataque, mas que o plano já era bem antigo, e as intifadas acontecem há anos e anos. É difícil controlar isso. Acabar com o Hamas de que forma? Desse jeito, a conta já está ficando pesada.
Agora tem um detalhe, né? O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele admitiu, né, que as forças de defesa de Israel foram, na verdade, a causadora dessa tragédia, da morte, né, de estrangeiros, né? Isso acaba também repercutindo. Tinha gente da Austrália, tinha gente do Reino Unido, tinha gente também, o próprio cidadão americano, né, um polonês. Isso acaba ganhando uma outra dimensão, né? Mas quem disse que isso acontece em guerras foi o próprio Benjamin Netanyahu, né? Nem foi o presidente Biden, né? Dando também uma afrouxada, né? Reconhecemos, mas esse tipo de coisa pode acontecer, né, em guerras e tal, e isso não é nada bom, né? De fato, o Benjamin Netanyahu não tem recuado 1 centímetro sequer da sua disposição em seguir adiante. Ele está bastante convicto e parece não dar ouvidos a ninguém, nem mesmo aos Estados Unidos, de inclusive avançar, né, para a sua nova etapa de conquista ali do território de Gaza, eliminando os terroristas do Hamas ali em Rafah. Isso só não aconteceu ainda exatamente, né, por essas questões que ligam aí os organismos de ajuda humanitária, né? Mas existe até, inclusive, muita gente achando que ele está indo para o tudo ou nada. Benjamin Netanyahu já não está nem, ou não estaria, de acordo com as críticas internas que vem recebendo, não estaria nem mais pensando única e exclusivamente na vitória contra o grupo terrorista Hamas, mas muito mais para tentar ainda livrar o seu próprio pescoço. A gente tem falado sobre a conta política que Netanyahu deverá ter que arcar logo quando esse conflito se encerrar, né? A conta política é interna, ele já vinha bastante desgastado, né? Só vem perdendo cada vez mais apoio. A gente vê, inclusive, as manifestações que começam a crescer, manifestações em Israel contrárias à condução de Benjamin Netanyahu nessa questão ali em Gaza. E existe aquele provérbio bíblico, né? Muito bem colocado, que fala que a arrogância precede a queda. E Benjamin Netanyahu se isolando, né? E quase que de forma intransigente, não dando ouvidos a ninguém, né? Em nome da legitimidade, sim, que Israel tem de contra-atacar e de dar uma resposta à altura, né, ao grupo Hamas, parece também estar cada vez mais perdido.